amigos de Locos por el Discus, estamos en la parte 2 de Rompiendo mitos sobre el pez disco con Francisco Ornacua. Y hoy vamos a hablar sobre el pH, la climatización y la regla de los 50 litros por pez. Hola Francisco, ¿cómo estás? Hola, hola Gus, nuevamente. ¿Todo bien? Muchas gracias. Me alegro. ¿Qué me cuentas sobre el pH? ¿Qué pasa? ¿Por qué hace 10 años decían que si tú no tenías pH 6,5 no podías tener discos? ¿Qué pasa ahora? Eu também já fui ovista e muitos anos tive essa dúvida em minha cabeça e me preocupava muito pH, eu não tenho pH de 6,5, não posso ter discos, como vou ter discos? E pouco a pouco me fui apercebendo que é mito, porque os discos é peixe muito forte e que se adapta em vários pHs. Eu, incluso, quando era ovista e criava discos, cheguei a criar com pH de 8,5 e parejas de turquesas tirando 150 alevines com pH de 8,5. Desde essa altura, eu não me acreditei mais em pH. Pero ¿Okay? el pH una cosa es mantenimiento, es más, empiezo por el principio. Una cosa es engorde, otra es mantener adultos a comunitario y otra es criar. Y ahí está Certo. el pH, pero también hay que tener en cuenta la disolución de minerales que son los pH. Ok. Sí. Yo si tivesse nessa altura pH mais baixo, certo, teria mejores resultados. Eu só estava dando esse exemplo para que saibam que é possível reproduzirlos, por isso é possível mantenerlos, engordarlos e o que sea. Claro que podemos hablar de mejores condições de pH para uma coisa e outra, pero que creo que o que estabas preguntando é mito de mantener discos em pHs diferentes. E eu vou falar agora como Ornacua, que muitos clientes me perguntam: Francisco, eu tenho pH de 7,5, como vou fazer para receber todos discos? Posso usar este químico, este ou aquele? Eu digo, não. O peixe disco vai chegar à tua casa e vai fazer uma climatização e ele vai se adaptar ao teu pH e depois nunca mais vai a mudar. Porque se vais a mudar, tienes que estar sempre cambiando e não é uma máquina de precisão que todos os dias o pH vai estar exato. Pero a água é mais provável que esteja mais próxima do valor de pH certo. Então é melhor assim do que estar variando para cima y para abajo. Sí, yo, mira, pienso que hay mucha gente que va a llevar discos y se compra antes un aparato de ósmosis o químicos para bajar pH y ni siquiera prueban a ver si el pez se acomoda al pH que ya tiene. Y yo pienso lo que tú dices, para tener peces y que puedas tenerlos muchos años, tú no puedes estar todos los días abriendo ósmosis, echando líquidos, porque no es viable. Es como hacer una dieta para estar más delgado. Todos los días de tu vida supone un esfuerzo. Lo vas a dejar. Sí, isso é hobby, é para disfrutar, não é para ser trabalho duro, todos os dias chegando a casa e trabalhando, é para chegar a casa e disfrutar. Eu creio que é o interesse. Sí. Vale, la parte 2. Bueno, climatización ya lo has dicho ahora, pero si quieres nos explicas un poco cómo sería una buena climatización. Sí, y acabamos con la regla de los 50 litros por pez, porque la gente se asusta y dice, yo en 400 litros puedo tener solo 8 peces. Ok, então vamos terminar com esse assunto de climatização e pH, que também estão relacionados, porque também muitas pessoas me perguntam sobre climatização, como fazê-lo, e para mim, minha opinião, o mais importante é aclimatizá-lo à temperatura do aquário, porque os peixes são organismos exotérmicos, ou seja, a temperatura do corpo é exatamente a que está em água. Se tu vais fazer uma variação grande de temperatura, o seu metabolismo vai variar. É como tu estás correndo rápido e de repente paras e te sentas, ou o que seja, uma comparação. Ou seja, para hacer uma boa climatização, eu recomendo
escuro, principalmente, porque o peixe já vem de uma viagem de stress. Vamos reduzir o stress escuro as primeiras 24 horas y después puedes hacerlo de dos formas. Una es atípica, que es colocar los sacos pousados dentro de agua do acuario y van pasar a temperatura y después puedes adicionar agua y retirar o peixe, ok? O otra, haces un balde y agua entrando, pero no es agua pingando gota a gota como se estivesse acabando a água. Isso é péssimo porque vai acontecer muitos desequilíbrios químicos na água que vem do saco. Ou seja, tens que pôr a entrar água mais rápido, ok? Depois disso, colocar o peixe no aquário e escuro às 24 horas. Lo mismo. O sea, que en contra de lo que yo mismo pensaba, no es echar una gotita con el macarrón de aire, con la tubería fina, sino es echar No. un chorro más rápido. Sí, sí. Es Assim, más, gota a gota, não. Eu, por exemplo, aqui em Ornáqua, ponho essa mangueirita que falas, pero não dou nenhum nó ou nada. É uma mangueirita dessas direta. Ou sí. seja, e um balde de água com 20, 30 discos, não sei, e direta. Vai subindo a água, o balde está cheio, saco a água fora, deixo encher outra vez e já está. Cerca de una hora, más o menos, todo ambiente escuro, después continúa más 24 horas escuro en acuario. Entendido todo. Y al final, la regla de los 50 litros por pez. ¿Es verdad que tiene que haber tantos litros por cada pez o tú puedes tener en el acuario más discos? Eso es mentira. Mentira, no, es un mito. Porque esa es una regla, un mito que se criou e não tem em conta nada, porque o que importa, afinal, é ter a água com qualidade, ter uma água de qualidade. E se tu tienes 50 litros por peixe, pero não tienes um bom filtro, não limpas o aquário, não fazes cambios de água, vai ser malo. Por outro lado, se tienes 10 litros por peixe e se tienes um bom filtro, tudo limpio, muitos cambios de água, os peixes vão estar melhor. Ou seja, concluindo, o mais importante é manter a qualidade de água buena para os peixes. Se formos mirar em vídeos de criadores internacionais e asiáticos e tudo, há aquários em que se vê mais peixe do que água. Isso aí deve ter 1 ou 2 litros por peixe ou menos. Pero estamos a falar de indústrias, superindústrias que criam milhares de peixes. Todos os dias cambiam a água 2 vezes. Ou seja, sempre... O circuito continuo. O circuito contínuo, varias. Pero o objetivo é sempre o mesmo, é manter a qualidade da água buena. Isso é o mais importante. Yo quiero añadir una cosa con tu permiso, que Sí, además claro. de todo eso que afecta a la calidad del agua y a la salud, cuando tú tienes pocos peces en el acuario, el disco es un cíclido que es muy territorial y muy jerárquico. Y va a haber una jerarquía muy marcada y siempre va a haber un dominante que pega y no deja comer. Cuando hay muchos discos ahí dentro, esa jerarquía baja la dominancia y todos son iguales. Sim, e quando essa hierarquia acontece, há sempre um peixe, que é o último da hierarquia, que vai enfraquecer, porque esse vai levar de todos, vai estar sempre sob estresse y va a ficar más fraco. Ahí aparece con el estrés, con la ayuda del estrés, aparecen los parásitos y luego contagian y luego todos enfermos. O estrés es el enemigo número 1 de discos. Sí. Es el número 1. Y creo que de todos los peces. O sea que al final lo que hay que hacer es tener tantos peces en tu acuario como agua puedas filtrar y cambiar. Si tú puedes filtrar mucha agua o tienes filtros muy grandes, puedes tener en 400 litros 20 peces. Sí, hay que encontrar un equilibrio. Cada persona tiene de conocer su acuario, sus peces y encontrar un equilibrio, porque no hay ninguna regla para eso, no hay ni cuál el filtro, cuál el número de cambios de agua. Cada persona tiene su método de hacer y debe adaptarlo a sí mismo, porque no hay una regla como matemática. Esto es, son animales vivos.
Pues muchas gracias, Francisco, y nos vemos en el último capítulo de Rompiendo mitos sobre el pez disco, en el que vamos a hablar de alimentación, cómo hay que alimentar a los peces para engordarlos, para mantenerlos nada más o incluso para criar con ellos. Y hablaremos de alimento seco, de alimento congelado, de papilla. Nos vemos, Francisco. Ok, gracias.